Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Hoje a questão é, posso aplicar fósforo junto com calcário em covas ou na adubação de plantio? Posso fazer as duas aplicações ao mesmo tempo? A resposta é sim. Então eu vou apresentar os motivos pelos quais eu tenho adotado, quando necessário, a aplicação de calcário e fósforo junto, principalmente na adubação de covas, adubação de plantio para cana, que são as duas que eu mais tenho adotado esse tipo de aplicação. E resultados de trabalhos técnicos experimentais demonstrando que a aplicação dos dois em conjunto, inclusive, traz bons resultados para a cultura, que é um trabalho que apresentou os resultados da cultura do café. Então, a primeira informação que nós temos é que Vale et al., em 1995, ele publicou no seu artigo que a reação do calcário ela é lenta. Por isso, nós precisamos de fazer a aplicação de 60 a 90 dias antes do plantio. Em partes, isso aqui continua sendo verdade, essa informação. Mas quando nós analisamos os calcários, a tecnologia dos calcários ou dos corretivos de solos mais recentes, que tem elevada PRNT, tem calcário que já está trabalhando com PRNT de 160, então são calcários calcinados, com elevado poder de neutralização e partículas muito finas. Então a reação desse calcário ela é extremamente rápida. Então aquele pensamento que nós temos, se eu aplicar o fósforo junto com o calcário, eu vou ter muito alumínio no solo, eu vou ter excesso de ferro no solo e eu vou perder fósforo precipitado com esses elementos e também absorvido nos óxidos hidratados dos colóides do solo. Só que, quando nós trabalhamos com esses calcários de elevada PRNT, esse problema ele é solucionado. Por quê? Porque a reação ela é muito lenta. Então, mais à frente eu vou mostrar um gráfico que vocês vão ver o quanto é rápido a neutralização desses elementos no solo. Outro ponto, West, em 1981, ele publicou que o carbonato de cálcio e o carbonato de magnésio têm solubilidade de 0,014 e 0,106 gramas por litro, respectivamente, de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, quando eu penso em fazer a mistura de fósforo, por exemplo, um super simples, misturar ele com calcário, nas devidas proporções que a análise de solo me recomenda para fazer adubação de cova, por exemplo. Qual que é o problema de eu fazer essa mistura prévia? Não há problema algum, porque o calcário ele não vai reagir com fósforo, ou vice-versa. Por quê? Porque o fósforo, o calcário, ele tem baixa solubilidade. E essa reação acontece só na presença de água. Então, se eu misturar o super simples, por exemplo, uma fonte de fósforo, com o teor de umidade adequada e o calcário também com teor de umidade adequado, dentro de poucos dias, que é quando eu faço a mistura, até o momento que eu vou levar para campo, eu posso dizer que é zero de reação, porque os dois têm baixa umidade e essa reação só ocorre quando tem umidade. E mesmo tendo umidade, a solubilidade do calcário ela é muito baixa, então não vai ter a ligação do cálcio com a molécula de fósforo. E outra coisa, a precipitação da molécula de cálcio com a molécula de fósforo, ela só acontece em pH alcalino, o que é muito difícil de acontecer nos solos brasileiros, a não ser que houve um erro de recomendação de calcário, de corretivo de solo. Aí sim, o pH do solo pode estar alcalino, aí pode acontecer a precipitação do cálcio ligando ao fósforo. Mas no pH ácido ou nas situações dos solos brasileiros, isso não vai acontecer. O que vai acontecer nos nossos solos é fósforo precipitado ou fósforo ligando a ferro e alumínio. E nos óxidos hidratados dissolvidos, né? A absorção, que é a ligação da molécula de fósforo nos óxidos hidratados de ferro e alumínio. Outro ponto importante é que nós precisamos de analisar resultados estatísticos, resultados de experimentos baseados em análise estatística. Porque se eu não tenho resultado de análise estatística, pode ser um mero acaso. Mas quando eu tenho um resultado baseado em análise estatística, aquilo ali é verdade. Então, se toda vez eu reproduzir aquele experimento, seguindo aquele padrão daquele experimento, eu vou obter os mesmos resultados. É isso que uma análise estatística nos diz.
Então, um experimento que eu peguei aqui, eles plantaram mudas de café com raiz nua, para não ter problema de levar nutrientes do substrato para dentro do ambiente. Então, ele pegou, o autor trabalhou com um solo onde o cálcio era 1,65, baixo, né? Cálcio baixo. Magnésio 0,27, também baixo, relativamente baixo, não está dentro dos padrões adequados. Fósforo de 1,55, para o tipo de solo que está muito baixo. Fósforo remanescente 2,8. Agora, o fósforo remanescente, ele já está dentro do padrão adequado. E a CTC desse solo, 5,18. Então, vamos ver como que foi feito esse trabalho. O que ele fez? Então, um ponto que nós precisamos de analisar é o seguinte: quando nós falamos em fósforo ligado a alumínio, fósforo ligado a ferro, ele está lábil. No primeiro momento, esse fósforo ele continua lábil, ele passa da solução do solo para essa ligação e dessa ligação para a solução do solo. Por que nós não perdemos fósforo para o lixiviação? Porque o fósforo do solo, a quantidade na solução, ela é muito baixa, é muito, mas muito baixa mesmo. Então, o fósforo que está disponível para as plantas, ele está ligado, ele está precipitado com o alumínio e com o ferro. E no pH alcalino, com o cálcio. Mas isso aqui nós podemos esquecer, porque nos solos brasileiros, como eu falei, é muito difícil de acontecer, a não ser que nós erramos na nossa recomendação de corretivo de solo. Recomendamos um teor de calcário bem mais alto e aí o nosso pH passou de 7, então em pH alcalino. Então, se nós analisarmos que, a grosso modo, o solo, então esse fósforo ligado a alumínio e ligado a ferro, ele continua lábil durante alguns dias. Aí, isso em torno de 400 a 800 dias é que nós passamos a ter uma perda significativa de fósforo no solo por essa precipitação, por essas duas precipitações aqui, que são as que ocorrem nos solos brasileiros. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês, quando nós trabalhamos com calcários com elevado poder de neutralização e partículas finas, as reações elas são muito rápidas. Então, se vocês analisarem esse gráfico aqui, ó, veja só o que acontece com o pH. Depois de 28 dias, ele praticamente não tem alteração. E aqui foi aplicado 6 toneladas de calcário, que é essa faixa, a linha pontilhada azul. Então, aqui, se nós analisarmos aqui, olha só para vocês verem, dentro de 7 dias, olha, o meu pH aqui está praticamente próximo de 6. Então, com 28 dias, ele está com 6,5. Então, aqui, provavelmente, o meu ferro já está muita quantidade de ferro, reduziu muito. E o que vai acontecer com o alumínio, que é o outro problema de nutriente ou de elemento que causa precipitação com ferro? Olha o alumínio, dentro de 7 dias, para esse tipo de calcário, está zerado. Então, alumínio eu não tenho para ter precipitação. O meu pH já está próximo do ideal. Então, o ferro também está lá embaixo. Então, um problema de precipitação aqui, quando eu uso, por exemplo, eu quero ter longevidade na aplicação do meu calcário e quero uma reação rápida. Faça um mix de calcário. Use um calcário de elevada PRNT e um calcário de PRNT 85, que aí você vai ter uma reação muito rápida, vai eliminar o problema de precipitação do fósforo ligado a ferro, ligado a alumínio, e aí você pode fazer a aplicação em conjunta. Você vai reduzir drasticamente a mão de obra, o gasto de energia nessa sua aplicação, que você pode fazer em conjunto, aplicação de fósforo e calcário, e fazer a incorporação dos dois, se nós estivermos imaginando aí uma fosfatagem corretiva, que a sua resposta vai ser extremamente rápida. Então, aqui, ó, o que aquele trabalho baseado naquela análise de solo, o que ele fez? Ele plantou o café, a muda de café, no testemunha, sem aplicação de cálcio, de calcário e sem aplicação de fósforo, que foi a fonte, foi o super simples. Ele misturou o super simples e calcário antes de aplicar na cova. Ele fez super simples e calcário ao mesmo tempo na cova. Ele fez super simples mais calcário em cobertura. Ele fez super simples na cova e calcário no fundo da cova, apenas super simples e apenas calcário. Então, quais foram os resultados? Estatisticamente falando, não houve diferença com relação à aplicação conjunta de fósforo e cálcio, independente da forma como aplicou. Houve diferença estatística quando aplicou só o fósforo ou só o calcário, mas fazendo a aplicação dos dois juntos, não teve diferença estatística.
E por que que quando eu fiz a testemunha aqui, super simples, sem calcário? Se vocês forem analisar lá, vocês vão ver o fósforo remanescente desse solo era 12,28, ou seja, um teor adequado. Então, a resposta da cultura aqui, com a aplicação do nutriente no plantio, ele representa apenas 20% da produção final. Então, se eu tenho um fósforo adequado, a minha adubação ela vai representar apenas 20% da produção final. Então, é mais um fator que justifica a aplicação conjunta. Porque se por acaso acontecer a fixação do fósforo, ou por precipitação ou por absorção, aqui demonstra que a cultura do café ela consegue modificar a risosfera e consegue absorver esse fósforo que nós falamos que ele não estava lábil, mas como eu falei para vocês, o fósforo ele não torna-se não lábil depois de 800 dias. Então, tem muita coisa que acontece com relação à dinâmica do fósforo no solo que ainda é desconhecido. E um desses fatores que nós acreditamos que acontece muito é a modificação da rizosfera pela planta, e ela consegue absorver esse fósforo que nós achamos que estava indisponível para as plantas. Com relação à altura de planta, e de como foi não significativo para nenhum dos tratamentos. Então, mais um fator que justifica a aplicação conjunta, porque aí demonstra que não tem necessidade nenhuma da gente fazer aplicação de calcário antes e depois 60 a 90 dias a aplicação de fósforo. Nós podemos fazer tudo ao mesmo tempo e com isso reduzir mão de obra, reduzir tempo, reduzir gasto de energia. E com relação a fósforo na raiz e na parte aérea, cálcio, magnésio e enxofre. Então vamos analisar aqui o fósforo, que é o que nos interessa. Então, analisando aqui o fósforo, olha só para vocês verem que ele foi significativo, todas as letrinhas AS aqui, ó, foi para quando nós aplicamos mistura prévia, fez uma mistura prévia de super simples com calcário e super simples mais calcário de forma simultânea na cova. Para todos os parâmetros analisados, foi o melhor resultado. E também o super simples na terra e o calcário no fundo, que é o que, pelo menos quando eu fiz faculdade, era a recomendação que era se feito para não haver mistura de forma alguma do calcário com o super simples. Mas isso aí não é o ideal ou não é tão o mais importante, porque se fosse, era um único que daria resultado estatisticamente diferente dos demais. Então, nós podemos aplicar sim de forma conjunta, sem ter problema nenhum. Eu tenho feito isso quando eu recomendo fosfatagem corretiva em áreas de irrigação. Então, em áreas de reabertura, de abertura, que nós vamos plantar culturas anuais, precisa de fazer a aplicação de calcário e queremos elevar o nível tecnológico e fazer uma fosfatagem corretiva, eu tenho feito os dois em conjunto e não tenho encontrado problema algum. Fato é que eu tenho feito muitas vezes a aplicação de calcário, espero chover para fazer o plantio. E aí, o calcário, como o solo estava com umidade muito baixa, ele não reagiu. Quando eu faço o plantio e faço a adubação fosfatada, se tivesse problema da aplicação em conjunto, eu não ia obter grandes produtividades. E tenho conseguido grandes produtividades em todas as áreas que eu estou trabalhando. Soja com 107 sacas por hectare, produção de silagem acima de 60 toneladas por hectare. Então, vocês podem ver aí os vídeos que eu apresentei aí, todos são áreas que está no canal, todos são áreas de reabertura, tá bem? Então, espero que tenha ficado clara essa questão aí para vocês. Muito obrigado por prestigiarem o canal Agro com Arte. Deixe o seu like, inscreva no canal, que sempre estou apresentando conteúdos aí de alta relevância e sempre baseado em trabalhos técnicos científicos com resultados de análise estatística, como eu falei para vocês, para não ser um resultado do mero acaso. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, deixa aí nas descrições do vídeo, ou então pode mandar aí um e-mail para o agrocoarte@gmail.com que eu vou responder de forma mais rápida possível para vocês, tá bem? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus